Vamos falar agora da manifestação. Manifestação é trazer para o plano físico aquilo que está no sutil. Isso pode ser, inclusive, a questão do adoecimento. Então, se a gente olhar para o nosso esquema, eu coloquei no centro o que a gente chama de trindade. E a trindade, ela não tem aspectos de adoecimento, porque ela não lida com nada nesse sentido. Ela é o que a gente chama de corpos superiores. Lá não faz a manifestação do adoecimento, eles lidam mais com o aspecto é, kármico, não, evolucionário. Então não tem, eles não criam adoecimentos. Os adoecimentos são o que a gente chama de quaternário, ou seja, físico, energético, astral e mental. Esses quatro aspectos são aquilo que gera o nosso adoecimento. Se a gente olhar para o nosso esqueminha, tem um círculo, são círculos concêntricos. E a setinha, ela faz de duas vias. Você tem a materialização e você tem o retorno, que é a parte da experienciação. Então, a setinha que desce é a manifestação. Sendo assim, todos os nossos conceitos que a gente tem na mente, eles devem ser transformados em sabedoria. E como é que a gente transforma os conceitos em sabedoria? Aplica-os. Então, o espírito, porque para ele recebe a sabedoria, né, a vivência da vida, ele precisa transformar esses conceitos nessa vivência. Então, ele se expande e faz aquilo que está no campo mental gerar uma emoção, gerar uma sensação e gerar uma ação no físico. Se nós temos conceitos equivocados no mental, na parte mental, pensamentos, quando a gente tem a expansão do espírito para vivenciar esses conceitos, eles vão descer com uma emoção negativa, uma sensação negativa, e para o corpo, que sempre vai dizer sim para os corpos sutis, ele vai entender aquilo com um adoecimento. Então, vamos pensar o seguinte: eu não gosto de determinada pessoa. Quando eu vejo, eu sinto raiva. Então já saiu do conceito para uma emoção. Então, não gostar é porque eu tenho uma caixinha lá dentro que diz que ele não é bacana. Uma caixinha, um arquivo. Depois eu tenho o. Depois eu tenho o. A raiva. Então já é emoção. Toda vez que eu vejo, eu sinto raiva e eu sinto minha musculatura enrijecer, ou seja, preparar para o ataque. Essa é uma sensação. Esse tato é um tato imaginário, o tato de querer agredir a pessoa, né? Mas isso não aconteceu. Eu não agredi ela. É somente uma sensação. E com o tempo, o corpo físico vai ficar pensando, por que raios que eu tenho essa sensação de agressão se eu não provoquei nada? Só tenho o estímulo do comando, mas o comando não foi realizado. Então, por fim, o corpo físico fala assim, tudo bem. Então, eu tenho um infarto. Só que o geral é que a gente não faz o caminho contrário. A gente não liga o porquê que eu estou tendo infarto com aquele conceito. Só que pela, pela, pela sutilização da energia, é muito claro que quando o pensamento acontece, ele pode se ser resolvido. Ou seja, se eu eliminar a causa do pensamento, ele acaba com a causa manifesta. Porque o corpo ele vai ficar recebendo uma informação e essa informação não tem nada relativo a ele, não tem nenhum nada no corpo que justifique aquilo que ele está sentindo. Então o que o corpo faz? Ele
cria um adoecimento. O adoecimento é uma justificativa do corpo para algo que ele não está sentindo. Então ele gera adoecimento para justificar aquela energia sendo gasta. Então, quanto mais ele gasta uma energia sem justificativa, mais ele vai querer justificar aquela energia. Então, o adoecimento é isso. Da mesma maneira, quando se livra do conceito pelo qual, ou da emoção pelo qual, da sensação pelo qual aquele adoecimento acontece, o corpo físico simplesmente olha para aquele adoecimento e fala assim: olha, isso aqui não tem mais serventia, eu vou me livrar disso. E ele se livra. Daí nós temos o que a ciência chama de remissão, chama de cura miraculosa, mas é uma coisa, sinceramente, natural. O corpo, ele funciona de uma maneira ergonômetra, ele funciona de uma maneira de máximo performance com mínimo de energia. Se ele está gastando uma energia além do qual ele não tem a justificativa, ele cria a justificativa para aquilo, para voltar a funcionar com a menor energia possível. Por isso que eu digo que o corpo físico ele é perfeito. E isso ele não só manifesta esses estados, como também ele gera outros estados. Se a gente entendeu isso, fica muito fácil de entender processos que normalmente a gente considera como milagre, por exemplo, uma regeneração corporal. Para aqueles que têm um entendimento bem profundo sobre esse assunto, é possível regenerar partes do corpo sem, sem, sem utilização de, por exemplo, enxertos ou nada disso. E até mesmo reverter quadros que seriam crônicos, né, irreversíveis.